dia 24 de novembro de 2021. Retomando nossos estudos aqui, então estamos no nosso vídeo 14, dos estudos do Evangelho de Marta. Então nós vamos continuando aqui os nossos estudos. Bom dia a todos para o início dos nossos estudos aqui. E agora tem aqui nós moramos à beirada de uma rua bem movimentada, gente. Então vocês vão escutar carros passando, já devem ter escutado alguma fala de algumas pessoas, mas vamos nós aqui prestar atenção no conteúdo do vídeo. Continuando então, no entanto, cansava-me facilmente e por vezes. Eu vou ler antes para vocês entenderem o que está neste parágrafo anterior. Temos um parágrafo aqui. Tá, então aqui Marta, gente, para a gente iniciar esse estudo aqui, a gente vai iniciar a leitura num parágrafo antes, mas dar uma breve explicação para vocês que Marta está fazendo um relato de quando Jesus pregava e ensinava e a sua jornada com Jesus, tá? E nas paragens, ou seja, nas paradas, as suas mãos aceitavam a taça com água ou a comida das minhas mãos. Então, Marta alimentava, Jesus oferecia o que ela levou para alimentar Jesus e seus discípulos na caminhada destas jornadas. A sua presença tornava tudo sagrado e eu estava tão feliz. Então, a felicidade dela era estar perto de Jesus, ou estar perto de uma pessoa com uma frequência elevada, altíssima frequência, deste ser incrível. No entanto, cansava-me facilmente, por vezes chegava mesmo a começar a ficar para trás. Então, Marta, ela não aguentou o repuxo. Na verdade, ela não aguentou o repuxo de caminhar longos quilômetros com os discípulos e Jesus ensinando nas sinagogas, nos vilarejos e tudo mais. Notei que Jesus fazia paragens propositadamente, mostrando ou explicando algo para que eu os pudesse alcançar. Eu estava envergonhada, não queria ser um fardo e tentei o melhor que pude, ainda que nos primeiros dias a fadiga do corpo fosse muito grande. Por quê? Porque ela saiu de uma zona de conforto total, ela ficava só em casa. E a partir do momento que ela começou a caminhar sem parar, porque Jesus, o tempo urge, então ele ia por vilarejos e vilarejos ensinando o evangelho, ensinando a verdade, fazendo curas, fazendo as suas demonstrações, para que as pessoas pudessem ter um avanço, uma expansão de consciência. Quão maravilhosas eram as tardes junto ao fogo e as conversas de Jesus. Ele já estava a preparar seus discípulos para o seu serviço apostólico. Vocês, meus amigos, herdarão o feito que começou comigo na terra. Lembre-se de que eu, este corpo, não estarei sempre com vocês. Então aqui ele já começou a preparar os discípulos e daqui é que começou a vir a parábola. Se eu não for, o Consolador não virá até vós. Então, muito ensinamento para quê? Para estas práticas, ir para dentro, contemplar a presença, até que fique restabelecido a estrutura, o alicerce infindável e indestrutível
da onipresença de Deus perceptível conscientemente em cada um. Então, por isso que nós devemos sempre levar esses estudos sempre em segredo. Joel sempre fala disso. Levai a palavra em segredo, cultivar a palavra, trabalhar com ela, frutificai, guardai, regai e preparar esse terreno para que esse solo fique fértil na consciência. Então, por isso que devemos estudar, ajudar, meditar, praticar todos os dias estes princípios. Então, aqui está passando um caminhão aqui de venda de gás. Mas estarei em todo lado, com cada seguidor meu, através da luz e amor divinos, que vos ensino a ver, ouvir e abraçar com a alma. Deus está sempre com vocês e em vocês, e o poder do Espírito Santo fluindo através dos vossos corpos permitiu-vos a aprender a mostrar este poder às pessoas. Mas sublinho que falo sobre a vontade de Deus e não sobre a intensidade dos vossos desejos pessoais. Há herdeiros que herdam o que é terreno e, portanto, devem ser capazes de ingerir as propriedades que herdaram. E vocês são escolhidos por mim para herdar não o terreno, mas sim o celestial. Levar às pessoas o conhecimento que receberam será a tarefa de vossas vidas até o último dia que ficarem nestes corpos. Então Jesus passou aqui uma incumbência para cada discípulo que ali estava com ele, nesta jornada de aprendizado com o Mestre. Nem todo aquele que recebeu uma herança terrena é capaz de gerir sabiamente o dinheiro e as casas, ou contribuir para o desenvolvimento das terras que tem ao seu dispor. Mas a vossa tarefa é muito mais difícil e requer muito mais responsabilidade. Cada uma das vossas ações no vosso serviço deve ser guiada pelo Pai Celestial. Dar-vos-ás o poder de curar e de ver o passado e o futuro? Ensinar-vos-ás a fazer pães e roupas a partir do nada? Ensinar-vos-ás a voar, a andar sobre a água? Os pássaros no céu podem voar e os peixes nadam na água. As flores estão vestidas de belos vestidos. Deverei ensinar-vos as habilidades dos pássaros, peixes e flores? Vocês herdarão outra coisa, o reino celestial. Não será isto suficiente para vocês? Lembre-se, amigos, aquele que se consegue controlar a si mesmo, isto é, os seus próprios pensamentos e emoções, adquiriu grande vantagem. Bom, então eu vou parar aqui, tá? Justamente neste trecho para explicar um questionamento que nós recebemos lá no YouTube, tá? E por que eu vou fazer isso? Eu poderia explicar isso no final no final do estudo aqui, ou fazer um vídeo para perguntas e respostas somente, mas eu vou fazer aqui para vocês verem o quão grande é esta incumbência e o quão responsável nós somos por levantarmos ou tentar levantar esse Cristo que está adormecido dentro de cada um de nós. Então vou ler de novo o trecho aqui, ó. Vocês herdarão outra coisa, o reino celestial. Não será isto suficiente para vocês? Jesus pergunta. Lembrem-se, amigos, aquele que se consegue controlar a si mesmo, isto é, os seus próprios pensamentos e emoções, adquiriu grande vantagem. Vantagem no quê? Na busca do reino dos céus. Então, controlar os próprios pensamentos e emoções é trabalho com as sombras psicológicas. Por exemplo, aquele que sabe como guardar o silêncio, ouvir cuidadosamente e falar apenas sobre coisas importantes e no momento certo, dominou uma habilidade muito importante. Muitas vezes a gente fala pelos cotovelos. Fala, estamos na entropia, na desordem mental. A gente fala tudo que a gente sente e aquele sentimento é conturbado, ora está bem, ora está mal e assim que se segue. Aquele que encontrou o reino celestial dentro de si mesmo e não perdeu este tesouro inestimável por causa das dificuldades e testes exteriores, é digno de o comunicar às pessoas.
Vocês viram quão importante é isso aqui? Aquele que encontrou o reino celestial dentro de si mesmo e não perdeu este tesouro inestimável por causa das dificuldades e testes exteriores, é digno de comunicar às pessoas. Jesus ensinou ainda como tornar-se aberto à recepção da luz divina do Espírito Santo e a dirigir esta luz, poder através das mãos físicas para curar. Eu ainda não compreendia muito do que Jesus dizia, mas aprendi a sentir a luz, poder divino. Isso aqui é o relato de Marta, porque ela andava junto com eles e ela não entendia muito bem o que ele falava. Então ele falava por parábolas e falava abertamente a metafísica para os discípulos. E eles, alguma coisa eles entendiam, alguma coisa eles auto-questionavam, iam estudar, praticar, para sentir, para poder perceber o que ele estava comunicando. Então nós vamos parar aqui por este momento e vamos lá no YouTube agora. Então paramos aqui, ó, na página 72. Nós vamos voltar aqui para o estudo. Tá, meus irmãos? Vamos responder um questionamento aqui. Foi na parte 3 do vídeo. Não foi no vídeo de hoje. Foi no Evangelho, parte 12. Ó, então aqui tem um comentário aqui da Cláudia Gouveia. Comecei a meditar frequentemente e sinto muito desconforto internamente, como se tivesse me doendo muito, uma dor que não dá para explicar. Explicar, tem 3 pontos aqui. Fase muito difícil. Então ela está passando por uma catarse aí, tá? Muita coisa ao mesmo tempo, luto, etc e etc. Então ela está passando por uma catarse seguida de uma morte, uma questão de um luto, de um óbito. Já passei por várias catarses, mas esta está doendo por demais. Meu interior. O que tens a dizer sobre? Muito grata por este evangelho. Bom, então nós vamos responder este questionamento aqui. Então, meus irmãos, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá para a resposta desta questão. Se, quando estamos passando por um período difícil, estamos chegando nesta emergência espiritual, essa dor, por quê? Por uma coisa, é a resistência do ego e os sistemas de crença. Por exemplo, a não aceitação, primeiro, da morte física, biológica, de saber que é uma questão de uma morte biológica, e isso é um sentimento humano que nós sofremos por justamente ter esse senso de separação, termos esse senso de estarmos separados, de vermos contato com a pessoa, daqui a pouco a gente não ter mais o contato com essa pessoa. Por quê? Porque a gente está acostumado com a visão materialista da vida. Então este é um período de dor, assim como a nossa irmã aqui está relatando, é um período de muita dor. O que fazer? Qual é a visão? O que fazer neste momento? Não resista ao mal. Jesus explica isso e deixa isto entre as entrelinhas. Não resistais ao mal. O que significa não resistais ao mal? Você está sentindo aquela dor. Você vai começar a reinterpretar esta dor. Você vai começar a praticar estes ensinamentos espirituais. Tem uma passagem de Joel que ele está no seu escritório, sem R$1 no bolso e vai para a meditação. Num ponto de dor ele pergunta: Pai, mas por quê? Por quê? Por quê? E ele ouve, é o senso humano de vida. É porque nós acreditamos no senso humano de vida. Mas tudo bem, até isto são as nossas faculdades, os nossos aprendizados. E devemos levar isso, dia a cada dia, soltar estas questões. O que é o soltar
meus irmãos. Aí é que está implícito. Quando a gente está em sofrimento, a gente está agarrado no sofrimento. E a gente está pensando em tudo aquilo que, projetando, trazendo coisas do passado, momentos felizes, e projetando um futuro sem aqueles momentos e sentindo esta dor. Tá, então nós estamos lá, estamos aqui, estamos acolá. Nós precisamos vir para o centro. E como que nós vamos vir para o centro? Através de uma respiração, de uma prática, de acalmar. Nós sabemos que isso são questões que a gente tem que tratar internamente, ou uma consulta terapêutica, ou um papo no privado, ou uma sessão de atendimento, que isso é muito importante. Mas uma explicação geral no momento de dor. Começar a sentir dentro dessa meditação. Está doendo? O que está doendo lá? Por que dói? Este é o autoquestionamento que a gente tem que fazer. O porquê que dói? Por que há dor? Por que eu estou sofrendo assim? E deixar que esta voz de dentro possa lhe trazer as respostas. Pode demorar uma semana, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. E muitas vezes não vamos conseguir fazer isto. A gente vai precisar de uma ajuda, a gente vai precisar de uma consulta, a gente vai precisar de um terapeuta, vamos precisar até de uma ferramenta da ressonância harmônica para resolver, uma ajuda espiritual. Então nós vamos pedir um auxílio, uma meditação, ou vamos meditar com alguém, vamos procurar uma palavra de acalanto. A presença ela vai trazer alguma questão para você poder resolver isso internamente em você. Você vai estar projetando isso para o universo e o universo vai lhe trazer respostas, ou seja, a presença, o Espírito onipresente vai lhe trazer respostas sobre isso. Então por isso que precisamos praticar. Se está doendo é porque o ego não está aceitando. Se o ego não está aceitando é porque está dando certo. Então vamos continuar, mesmo que doa. E doeu muito para mim também. No início doeu muito. Não aceitar as perdas, não aceitar a dureza, não aceitar a desgraça de vida que estava vivendo interiormente. Tanto é que a gente seguindo nos estudos, seguindo meditando e mesmo com questões humanas para serem resolvidas, as coisas começaram a entrar no eixo. Muitas vezes dão uma distorcidinha, porque isto é normal. Porque Jesus fala aqui, neste trecho, e ele fala o seguinte: aquele que aprendeu a dominar os seus sentimentos, mesmo com os testes externos. O que são os testes externos? São os problemas da vida humana. Então, os problemas da vida humana nunca vão terminar. Somente aqueles que estão despertos para terem este discernimento, que os problemas da vida humana, quando nós começamos esta caminhada espiritual, eles vão perdurar, vão permanecer. Então, minha querida irmã Cláudia, ou todos vocês da audiência aqui que assistem estes vídeos, nestes períodos de dor, quando começa a mexer por dentro, é que algo está mudando, algo está adiantando, o passo foi dado. Então o ego ele está respondendo por uma fisiologia interna, por uma resistência interna. Então vamos continuar até o soltar. Tem um experimento que trata muito bem disso, que é o experimento do macaco, né? Ele fica 16 horas apertando lá, prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, até que ele solta tudo. Então devamos persistir. Devemos persistir nas práticas, nos vídeos, nos ensinamentos, todos os dias, e você vai levantar este Cristo. Ou seja, a paz, essa dor vai sendo apaziguada lenta e gradualmente, dia após dia. Creia que a presença de Deus em você está fazendo efeito, que estas questões, essa casca humana está sendo limpa, está sendo descascada essa pele humana, está vindo a renovação, ou seja, o ego está morrendo. Então vamos persistir nas práticas, vamos persistir assistindo os vídeos e estudando cada dia mais e mais e mais. Então vamos voltar para os estudos aqui, respondido essa questão. Então, minha querida, continue estudando, é uma graça que você está recebendo, é uma luz que você está recebendo, então continue porque está dando certo. Então aqui, como Marta está dizendo, ó, eu ainda não compreendia muito o que Jesus dizia, mas aprendi a sentir a luz, poder divino. Depois desta conversa, Jesus disse a André: amanhã conta a Marta sobre estas 7 lamparinas
que podem ser acesas no corpo humano para que o Espírito Divino possa encher facilmente tal corpo e depois agir através dele. O que são as lamparinas? O que são as 7 lamparinas? É os 7 chakras, é os 7 corpos que nós temos. Na manhã seguinte, André contou-me sobre os 7 centros do corpo, 7 centros do corpo humano, que devem ser limpos e transformados. Neste momento, a tua primeira lamparina já está acesa. É o teu coração espiritual. E agora podes, a partir dele, acender as outras 6 lamparinas. Outros 6 chakras. Para o primeiro chakra, chakra cardíaco. Quando nós nos emocionamos, quando nós aceitamos, nós temos essa forte emoção, essa forte dor, a gente chora, a gente está recebendo a graça. Quando a gente começa a desfrutar e a entender e a gostar desses estudos, a gente começa a aceitar, a gente começa a abrir o nosso chakra cardíaco. E a gente começar a estudar, a ler, a ponderar, a escutar áudios e gostar mais e mais e mais disso, é porque nós abrimos o nosso chakra. E aí, com a luz desse chakra, nós vamos acendendo os demais. Porque é muito difícil, mas passo a passo vamos atingindo as outras lamparinas, as outras 6 lamparinas, como Jesus está, ou como André está dizendo. Para que todos, acendeu a sirene aí, viu? Acendeu a sirene, então tudo é uma sincronicidade, minha irmã. Está dando certo, o ego está morrendo. Para que todos os 7 centros que guiam as forças da alma para o corpo se possam tornar puros e conduzir facilmente à luz divina. Quão rapidamente fiquei cansada. Isso aqui é a Marta falando, indagando sobre as respostas que ela recebeu de André. Vendo isto, Jesus parou muito antes do que o habitual. Então ela estava caminhando e ficou muito cansada. Jesus, percebendo, parou. Naquele dia ele contou-nos um pouco sobre as suas viagens a outros países, sobre as crenças das pessoas que ali viviam. Então Jesus não ficou só na Galileia, ele viajou para outros países. Jesus andou pelo mundo. Quanta coisa nós não sabemos que Jesus fez por toda a sua passagem ao longo desses 33 anos de vida, que foram ocultados do nosso saber, mas como nós estamos desenvolvendo e tem os pensamentos os multidimensionais, as respostas vêm aonde ele esteve, aonde ele deixou os seus frutos, os seus aprendizados. Eu ainda estava interessado em tudo isto. Relato de Marta. Os estranhos familiares dos mestres, eu ainda estava interessado em tudo isto. Os estranhos costumes e os estranhos rituais e os nomes não familiares dos mestres divinos. Então, na época de Jesus, também existia, e quando ele era criança, ele recebeu o ensinamento, mestres iluminados, pessoas despertas. Particularmente, Jesus falou do quão depressa os ensinamentos dos sábios e profetas são percebidos e distorcidos pelas pessoas. E aqui nada mudou, né, meus irmãos? Nada mudou. Por quê? Porque quando se diz algo, se passa um entendimento, há uma distorção. Essa distorção é denominada dissonância cognitiva. Se passa uma coisa e se entende outra. Se passou uma coisa, foi escrito outra no livro. Se passou um conceito, uma história, e foi acreditada e foi levantado aquilo como ferro e fogo na crença da humanidade. Muitas lendas tiveram suas origens em conhecimento verdadeiro. E isto não concerne apenas a história do povo judeu. Por vezes nessas histórias não há muita verdade, muitas fantasias ou mentiras deliberadas são colocadas. Até acontece que os sacerdotes tentam deificar o mal e estabelecer cultos de adoração às forças do mal. E assim, através da imposição do medo, fazem com que as pessoas lhe obedeçam. Eu vi-o em muitas das terras em que estive. Gostaria de devolver às pessoas mais comuns o conhecimento eterno sobre Deus, sobre as leis do universo e sobre o grande e transformador poder do amor divino. Por exemplo, olhem para Marta.
Desculpem, gente, isso aqui é o relato de André. André está falando. Por exemplo, olhem para Marta, como ela floresceu nestes poucos dias. Não. Bom, aqui é o relato do Mestre Jesus, que está dando o exemplo de Marta, como ela floresceu nestes poucos dias. Eu prego precisamente para estas pessoas, há muitas. Para elas, o caminho puro e claro da vida está aberto, levando ao conhecimento pessoal do Criador. Aquele que adquiriu a simplicidade da vida com Deus experiencia grande felicidade. Esta felicidade nunca pode acabar enquanto o coração espiritual de tal pessoa estiver no reino celestial. E então a alegria de tal pessoa é com Deus. E esta alegria do contato com o reino celestial é incomparável. Mesmo para almas que ainda são pequenas. Mesmo para almas que ainda são pequenas e estão a começar modestamente a sua busca, é possível atingir esta felicidade. Vamos acabar aqui com este vídeo de hoje e vamos continuar no nosso próximo vídeo, que é o estudo 15. Então Jesus deixa bem claro que é possível alcançar o entendimento dessas questões metafísicas, mesmo com aquelas almas que ainda estão novas, ou aqueles egos que ainda estão, ainda que não conhecem estas verdades, podem, pelo sentido, pelo chakra do coração, começarem a entender, começarem a se lembrar sobre esses estudos aqui. Então sabe lá, se alguma vez a gente não esteve imerso a esses estudos, sempre aparece, sempre a gente vai estar imerso. Porém, com a dissonância cognitiva, com o fechamento da couraça, nós não entendemos e muitas vezes zombamos, muitas vezes passamos por N encarnações sem dar importância a esses estudos. E aí só depois, com muita informação, com muito acúmulo, nós nos despertamos. Então ficamos por aqui com o nosso estudo de hoje. Lembrando a todos, muita gratidão, a paz no coração de vocês, de nós todos, a alegria do Espírito onipresente com todos vocês, que a paz esteja convosco. Muito obrigado.